Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. História de Portugal. Monarquia absoluta. Era joanina. Foi durante o reinado de Dom João V que o ouro do Brasil chegou à metrópole a quantidades nunca até então vistas no país. O aumento da receita não se fez sentir através de transformações duradouras no plano económico, nem em modificações na estrutura social portuguesa. O ouro chegou a Portugal e o país ficou exatamente como era. Apesar de João ter ostentado uma corte luxuosa e financiado vários gastos durante o seu reinado, apenas um quinto do ouro chegava aos cofres do Estado, e ele não era a única fonte de rendimento do país. O tabaco, açúcar, pau-brasil, o comércio de escravos, vinho do Porto e a exportação do sal eram importantes fontes de riqueza. Porém, o dinheiro em si só não resolve problemas, mas sim a sua utilização. A utilização deste, na era joanina, refletiu a mentalidade e formação das pessoas que o utilizaram. Esta era caracterizou-se pela falta crónica de quadros empresariais, de pessoas preparadas para se servirem da riqueza como um instrumento para a criação de nova riqueza. A seguir, segue-se um resumo de um relato de José da Cunha Bruxado, um diplomata português da época, de como as elites portuguesas eram vistas na França. Segundo Bruxado, em Portugal, a ciência, política, educação e cultura eram ignoradas e desterradas. O clero apenas sabia rezar e não se interessava por nada mais. Tudo para os portugueses, até os assuntos mais importantes da época, como a Casa de Áustria ou da França, era indiferente. O comércio e a sua importância não se entendia e era ignorado. A pouca educação que havia baseava-se numa teologia escolástica, obsoleta para a época. A ciência mais estudada era o direito civil, a menos necessária e a mais nociva. Os nobres eram arrogantes, presunçosos e tratavam-se como deuses. Recatavam-se do comércio porque pensavam que ficariam menos divinos. Eles ainda eram ignorantes em relação às artes de um cavalheiro e não sabiam as artes liberais. Desde o início do século XVII que existem relatos semelhantes e os portugueses muitas vezes eram feridos como cafres. O padre Vieira escreveu que os portugueses eram considerados os cafres da Europa. Macedo terminou o seu discurso com esta frase: "Não se rirão de nós os estrangeiros, que comumente nos estimam por índios da Europa." E Luís Antônio Verney associou os índios aos cafres. Muitos homens, que comumente são tidos por grandes jurisconsultos, tirados do puro texto que têm estudado, são tão rudes que parecem novamente chegados do Paraguai ou do Cabo da Boa Esperança. A falta de elites verificou-se em todos os campos, desde a cultura até à economia. A inexistência de uma classe empresarial impediu o surgimento de negócios produtores de riqueza. O Tejo foi apenas uma escala de passagem das riquezas coloniais, e a Inglaterra acabou por ser a maior beneficiadora do ouro. A abundância deste atraiu muitos estrangeiros, que instalaram as suas indústrias no país, independentemente ou com a ajuda do Estado. Existiram várias iniciativas que contavam com a ajuda de técnicos estrangeiros, mas devido à falta de organização económica, a maioria delas fracassou. A maior conquista do reinado de João foi a construção do Palácio de Mafra. Como o país não dispunha de técnicos suficientes, vários artistas estrangeiros foram contratados e obras de arte produzidas fora de Portugal foram importadas. O arquiteto do palácio foi o alemão João Frederico Ludovic. O edifício não foi construído apenas como um palácio, mas também como um convento para 300 religiosos e como uma basílica. As obras começaram em 1717. A sagração da Basílica aconteceu em 1730, no dia de aniversário de João, e as obras acabaram em 1750. Nelas participaram 45.000 homens, a maioria deles obrigados a trabalhar, e com exceção da pedra, todos os materiais de construção vieram de fora. A maioria das estátuas foi esculpida na Itália. A madeira veio do norte da Europa, e outros materiais vieram de Roma, Veneza, Milão, França, Holanda, Génova e Liège. Vários artistas como Alexandre Giusti, Francisco Trevisani, Pedro António Quilharde, Agostinho Masucci, Corrado Giaquinto
e Sebastião Conca criaram obras de arte para o palácio, e uma geração de artistas portugueses foi formada por mestres estrangeiros, e esta destacar-se-ia no estilo pombalino. Um dos mais notáveis artistas estrangeiros em Portugal nesta época foi Nicolau Nasoni, um italiano que se instalou no Porto em 1731 e desenhou e dirigiu vários projetos, como a Igreja e Torre dos Clérigos, a Igreja da Misericórdia, o Paço Episcopal e o Palácio do Freixo. Ainda durante o reinado de João, o Aqueduto das Águas Livres foi construído. Este não era uma ideia nova. Já desde o domínio romano que houveram tentativas para a sua construção, e também não foi uma iniciativa real. A proposta da sua construção partiu de um senador da Câmara de Lisboa, foi discutida prolongadamente e acabou por ser acordada, mas o projeto necessitava de financiamento. Este foi obtido através de um imposto sobre a carne, vinho, azeite, sal e palha consumidos em Lisboa, porém o sal e a palha acabaram por não serem incluídos. A sua construção começou em 1731 por uma sociedade de pedreiros portugueses e acabou em 1748. Muito antes do reinado de João, começou um processo de contactos culturais e aspirações de reforma. Durante o século XVII, Portugal viu aumentar o seu atraso em relação aos outros países europeus. As primeiras tentativas de reforma aconteceram ainda no século XVII. Estas partiram principalmente de portugueses no estrangeiro, como Bruxado, Francisco Xavier de Oliveira, Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão e Sebastião José de Carvalho e Melo. A estes intelectuais deu-se o nome de estrangeirados. A sua atitude mental caracterizava-se pelo iluminismo, empirismo e pelo utilitarismo. Para eles, o atraso português devia-se à falta de cultura, e para se alcançar o progresso, as luzes da razão moderna tinham que ser espalhadas. Os estrangeirados pensavam que a falta de cultura se devia ao ensino teórico, especulativo e dogmático ensinado nas escolas de então, e por isso eles eram adversários dos jesuítas, pois estes detinham o monopólio das humanidades e continuavam fiéis à autoridade aristotélica e à formação conceptualizante. Os estrangeirados entendiam que o progresso das ciências não se fazia a partir de uma aceitação passiva de princípios e dogmas, mas a partir da observação de factos, das experiências físicas e da formulação de leis por via indutiva. Por causa deste pensamento, Francisco Bacon e Isaac Newton substituíram Aristóteles. Os laboratórios tornaram-se numa moda e num sinal de emancipação mental. O novo método científico seduziu muitos espíritos cultos. Experiências físicas faziam-se em tertúlias literárias. O para-raios foi inventado por Benjamin Franklin e a passarola foi inventada pelo padre Bartolomeu de Gusmão. A tecnologia era mais prezada do que o gênio artístico e os progressos científicos visavam a aplicação prática. E apesar deste espírito ser inovador, ele foi perdido no século XIX, quando as elites intelectuais voltaram a prezar a formação teórica e o raciocínio a partir de doutrinas. O movimento de renovação pedagógica em Portugal encontrou seu principal representante em Luís António Verney. O seu magnum opus, O Verdadeiro Método de Estudar, publicado em 1746, continha as bases orientadoras de uma profunda reforma dos estudos em todos os campos da ciência. Verney desvalorizou os filósofos antigos devido à sua tecnologia limitada e ao seu modus operandi, e elogiou os filósofos que eram seus contemporâneos, devido às suas invenções e modo de trabalho. Embora não tenham chegado a Portugal grandes reformas culturais antes de Pombal, a política em relação à cultura foi sensível às novas ideias. Os frades da Congregação do Oratório, que defendiam a pedagogia moderna e que mantiveram um centro de ensino no Convento das Necessidades, onde funcionava um laboratório de física, foram protegidos. Em 1735, as autoridades portuguesas pediram ao médico Jacob de Castro Sarmento que traduzisse um Novum Organon de Bacon, mas a tradução acabou por não se concluir. O rei protegeu os livros através da construção das bibliotecas da Universidade de Coimbra e do Palácio de Mafra,
e às ordens que deu aos agentes diplomáticos portugueses de adquirirem livros estrangeiros e de os enviar para Portugal. João também criou a Real Academia Portuguesa de História, que renovou os métodos de investigação histórica e produziu as primeiras obras de caráter científico, fundadas em documentos em Portugal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.